Abel Ferreira completamente perdido, parece não ter mais para onde ir. Vamos debater isso agora no nosso pós-jogo, porque realmente acho que a vaca foi pro brejo, pro português aí no Allianz Parque, hein, ô Costi? Acho que não dá mais. Dá para perceber que os jogadores não querem mais e os torcedores também já se encheram a paciência desse jogo do Palmeiras, hein? Fim de tortura, péssimo jogo do Palmeiras. Não acho que o Abel vai cair. Eu acho que tem um pacto aí muito forte entre ele e a presidente. Talvez, se as denúncias que foram apresentadas forem fatos, talvez isso explique um pouco o porquê desse pacto tão forte de um tempo para cá. Temos um superchat aqui do Jonathan, deixa eu dar preferência aqui, ele mandou 5 TLDs, obrigado, viu, Jonathan? Pergunta sincera, qual o limite com o Abel? Quase 2 anos de futebol ridículo, 400 milhões em reforços esse ano e nenhuma evolução. Eu não sei qual é o limite, eu não sei dizer. O que eu posso dizer é por mim, viu, Jonathan? O meu limite com o Abel é muito grande. Eu acho que ele tem grande mérito, ele tem muito para ser defendido, ele fez muito pelo Palmeiras, ele é muito grande, acho que a fase é ruim, é péssima, tem que entender o que está acontecendo primeiro. Eu acho que essa é a primeira que já passou muito tempo para tentar entender isso, tá? Porque eu sou um dos caras assim, que tem uma gratidão muito grande pelo Abel, mas a gratidão também não pode ficar garantindo o cara eternamente. O Palmeiras, claramente, aí você vê que o Palmeiras não está correspondendo. Me parece que os jogadores já não compram mais a do Abel Ferreira. Me parece que talvez estejam de saco cheio do Abel Ferreira. E aí, a gente vai buscando os elementos, o todos somos um, mas eu faço um pré-contrato, com um time e deixo vocês. É o todos somos um, só que assim, as suas férias, Bruno Massa, acabam dia 10 de janeiro. As minhas vão acabar dia 30 de janeiro. Eu vou continuar na Europa. Data FIFA, eu vou para a Europa porque eu tô cansado, mas Filipinho, você continua treinando aí, porque quando eu voltar, você vai ter que jogar a bola. E eu tô ganhando 3, 4, não sei qual que é o salário dele, não me importa. O que a gente sabe é que ele ganha muito. E você tá ganhando bem menos do que eu. Então, como é que você vai corresponder da mesma forma? Algo está estranho. Acho também, mais uma vez, achismo, acho que a pataquada que foi feita de mandar todo mundo tirar foto com cara de bunda, com cara de trouxa, com um troféu de vice. Não existe mérito para vice-campeão no futebol, meus amigos. Ainda mais quando você é a vice do seu arqui-rival, na casa do seu rival. Corrida de 2, o segundo é o último. É o último, é o primeiro dos últimos. Não existe. E o que me estranhou mais ainda, e aí vem mais uma coisa do Abel, é o Abel aceitar. O Abel sempre falou que ele é competitivo, que ele quer ganhar, ele quer ganhar, ele quer ganhar. Como é que uma pessoa que quer ganhar, aceita, passa a achar legal ser vice? Isso não existe. Isso não existe. Tirar foto sorrindo com o troféu de vice-campeonato. Eu acho que tudo isso está mexendo com o elenco, tudo isso mexe com o jogador e o negócio está muito feio. É necessário fechar a casinha e entender tudo isso. E se for o caso, você tem que cortar pela raiz, seja lá quem for. Tem mérito, tem respiro, tem, mas está acabando. E se esse for o mal, se o mal de fato for Abel Ferreira, tchau, Abel. Paciência. É que eu não vejo dessa forma. Aí a minha visão. Porque você vai tirar o Abel, você vai colocar quem? O Mano Menezes? O Renato Gaúcho? O Fernando Diniz? Não, mas aí, Costi, cara, de novo, eu vou naquele ponto. O Palmeiras tem uma estrutura de futebol, não existe só esses treinadores. Vai buscar, como foi o Abel, vai buscar uma opção, vai buscar alguma outra coisa, tenta tirar o Vojvoda do Fortaleza, sei lá, mas alguma coisa precisa ser feita. Vojvoda eu fecharia. Então, porque a sensação nítida que passa pra gente é que os jogadores do Palmeiras já não estão mais
com aquele entendimento com o treinador, cara. E isso acontece em vários lugares, em várias profissões. Ninguém aqui questiona que o Abel foi importante na história do Palmeiras, é importante na história, mas não tá conseguindo mais, cara. E coincidentemente, desde o lance da assinatura do contrato lá com o time da Arábia, em que ele teria, né, assinado, ainda não foi concluído o caso lá, mas a gente já tem aí indícios de que o Palmeiras realmente pagou a multa para que ele ficasse. Enfim, alguma coisa está muito estranha, a gente percebe no comportamento dos jogadores, na parte mental dos jogadores, que foi o forte desse time do Abel. O Everton tá dando entrevista ali, mas o time não consegue criar. A gente tinha o Rony, na cabeça de muita gente, era o Rony que era o problema do Palmeiras. Só que criava muito e o Rony perdia um gol atrás do outro. Agora o Palmeiras não consegue sequer criar jogadas. Teve 2 lances em 90 minutos. Em 4 jogos o Palmeiras fez 1 gol. É muito pouco para um time que tem tanto jogador e que tem um treinador. Gol de pênalti. E um gol de pênalti. Vale ressaltar com aquela polêmica e tudo mais. Mas é muito pouco para um time que tem tanto jogador e que tem a gente fala tanto, cara, de treinador com sequência. O Abel vai fazer o 5º ano dele no Palmeiras. Não era para estar desse jeito. O Massa vai além, né? Essa semana a gente teve a informação do Nicola de que o Palmeiras teria pago um valor ao Al-Sadd por conta da multa, por conta de uma multa, por conta do pré-contrato assinado pelo Abel. A mulher do Dudu já tinha colocado, abre aspas aqui, a Paula, ex-mulher do Dudu, colocado para Leila Pereira em uma das suas publicações. Não, a Paula é atual, né? A Paula é atual, a mulher do Dudu. Na briga, quando Dudu e Leila começaram a se alfinetar pelas redes sociais, ela colocou assim, ó: e os milhões que perdeu em cima de uma dívida de um pré-contrato? O perdão é seletivo. Ela não citou nomes, mas aí logo em seguida veio, essa semana, a notícia do Nicola, que o Palmeiras teria pago um valor para o Al-Sadd por conta de um processo do Abel, e o Palmeiras teria assumido essa dívida. A questão maior que fica para mim é: grandes treinadores se reinventam. O Guardiola está passando por um momento no City, vai se reinventar. O Simeone está há mais de 10 anos no Atlético de Madrid e temporada sim, temporada não, ele se reinventa e faz o time jogar de uma maneira diferente. O Ferguson ficou mais de 17 anos. Também que não ganha nada, né? Não ganha nada, mas enfim, ele transformou o clube dele, é como se ele tivesse pego Fortaleza. É igual o Vojvoda, a situação do Simeone é um pouco parecida, né? Agora me fugiu o nome. O Ferguson passou 300 anos no Manchester, só que a questão maior desses treinadores, a diferença deles pro Abel é que eles nunca tiveram uma polêmica. Nunca teve uma polêmica de que o Guardiola, numa surdina, assinou com a seleção brasileira e ia largar o Palmeiras no fim do ano, e aí o City teve que pagar uma multa pro Palmeiras, enfim, alguma coisa do tipo. E se for isso realmente, se ele tiver perdido o vestiário, a gente sabe que no futebol funciona assim: perdeu o vestiário, acabou. Você não consegue mais recuperar, porque é uma confiança de vários anos que é construída ao longo do tempo. A gente lembra muito bem do Abel pedindo para o Gomes ficar e não ir para o mundo árabe. O Gomes ficou no meio do ano, e no mesmo ano em que ele pede para o Gomes ficar, que ele pede para o Zé Rafael não ir embora para o mundo árabe, que ele pede para o Veiga ficar e não ir embora também, que ele pede, enfim, até para outros jogadores do elenco ficarem e não abandonarem ele para ir para a Europa ou para ir para o mundo árabe. O Palmeiras se fecha e passa a recusar todas as propostas pelos seus jogadores. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. E o pior, o Massa, foi no meio de uma disputa de campeonato brasileiro, foi no meio de uma data FIFA. Ele viajou para Portugal, assinou com os caras, voltou como se nada tivesse acontecido. E aí é óbvio, eu como jogador, acho que todo mundo aqui, por exemplo, se flertassem aqui com dos nossos concorrentes, ou enfim, com o que faz a mesma coisa que a gente, depois voltasse a fingir que estava tudo normal, obviamente que o clima não ia ficar legal. E acho que isso tem que pesar também na hora de decidir. Acho que a presidente... Existem outros treinadores, o Abel não é o único, ele não descobriu o futebol mundial, tem o próprio Luiz Castro que está aí no mercado, tem treinadores bons. Obviamente é difícil substituir o Abel Ferreira, porque não é só substituir um treinador, é substituir a imagem multicampeã de um cara que levantava a taça todo ano. Aliás, até hoje, né, o temporada não acabou. Se ele levantar uma esse ano, ele levantou taça todos os anos pelo Palmeiras. Mas, enfim, precisa haver uma cobrança e precisa de mais transparência também. O torcedor merece saber o que está acontecendo e o porquê que ele tá jogando tão mal. Não adianta ele vir na coletiva, responder com má vontade, não explicar nada e achar que tá tudo bem. E ainda joga a falta de respeito para cima de quem tá lá trabalhando também, né? Queria estar lá com a minha filha agora, brincando com ela, a gente tá trabalhando aqui. E no jogo passado o Abel foi extremamente ignorante com todo mundo. Mas só para completar, todo jornalista que faz uma pergunta sobre
método de jogo, tática do time, Ele fica bravo. ele vira e fala, eu sou treinador e vocês são jornalistas. Isso. Então, ele é treinador, que ele não queira ensinar a torcida a torcer pro Palmeiras. né? Nós somos torcedores, ele é treinador, que ele faça a parte dele, a gente faz a nossa. E o torcedor tem que ter todo o direito de cobrar, tem que parar também de ficar reclamando, toda hora querendo mandar em tudo. Ele não é o senhor da razão, muito pelo contrário, e agora ele tem que se explicar. É isso aí. E aí, Arthur? Tá feliz com o Palmeiras de hoje, Arthur? Difícil estar feliz, né? Cara, acho que concordo com basicamente tudo que vocês falaram, desde o Costa, você, Massa e o Filipinho. E acho que o meu comentário vem para somar no sentido em que a idolatria, a gratidão, tudo isso, eles se sustentam com o trabalho. Então, o Abel construiu todo o mérito que ele tem hoje de ser o maior treinador da história do Palmeiras com trabalho, conquistando títulos, quieto, enquanto muitas vezes falavam muito, enquanto muitas vezes desacreditavam, e o Palmeiras, nesses 5 anos, ganhou tudo que ganhou por trabalho dele e trabalho desses jogadores. Agora, gratidão não sustenta nada.